Fala galera, bom, eu tô gravando hoje sem um negócio que eu coloco pra tapar minha luz, porque eu achei que os vídeos estavam ficando meio escuros. Então assim, é um teste, não sei exatamente como é que vai ficar, mas se não ficar bom, podem ficar tranquilos que no próximo vídeo eu vou corrigir isso. O vídeo de hoje vai ser a continuação do top 3 de RuPaul's Drag Race que eu tava fazendo na semana passada, porque como eu fiz aí muitas categorias com que vocês me mandaram, não ia dar pra colocar tudo num vídeo só, porque ia ficar muita coisa. Então eu resolvi dividir em dois, mas antes eu quero dar algumas explicações. Primeiro vamos para aquela coisa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui o like no vídeo, vocês sempre esquecem de fazer essas coisas, então façam logo. Minhas redes sociais eu vou deixar todas aqui na tela. E é isso, vamos começar o vídeo que eu tenho que dar umas explicações primeiro. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre alguns comentários que eu recebi, não só aqui no YouTube, mas no meu Instagram e etc., sobre o último vídeo que eu fiz sobre o RuPaul's Drag Race, que eu acho que merecem algumas explicações, alguns esclarecimentos. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que RuPaul, pra mim, tem uma das edições mais tendenciosas que eu já vi em qualquer reality show. Que dá a impressão muito bem ali, pelo menos pra mim é muito nítido, isso em qualquer temporada, que eles esperam que as queens têm alguns comportamentos muito bem divididos ali, quem é a vilã, quem é o mocinho, quem vai ter tal treta com quem vai ser a preconceituosa, enfim. Todos esses personagens já são meio que esperados pelo programa. Então quando isso não acontece, eu sinto que eles usam muito a edição pra fazer isso, como qualquer programa usa, mas RuPaul's Drag Race pra mim faz de uma forma assim muito explícita, é muito claro que a edição muitas vezes é muito tendenciosa. E acontece que eu não acompanho todas as tretas que aconteceram durante esses últimos 11 anos de programa, porque eu comecei a assistir tudo no mês retrasado. Então assim, eu tenho um contato muito recente com o RuPaul e consequentemente um contato aí muito recente com todas as tretas e todas as explicações que já aconteceram. Então se vocês sabem de alguma explicação que já rolou, me expliquem, me contem e não fiquem putos comigo porque eu realmente não sei. Então assim, eu tô falando tudo aqui baseado muito na opinião que eu tive vendo as temporadas pela primeira vez e eu não tô envolvido aí com todos os esclarecimentos que possam já ter sido dados a respeito dessas tretas. Mas é isso, vamos começar logo, porque eu sei que eu falo demais, ainda tem muita coisa pra falar. E o primeiro top 3 vai ser os melhores barracos de Drag Race. Esse eu acho que vai ter mais gente discordando e mais gente falando que eu não citei os melhores. Porque o que acontece? Eu não assisti todos os Untucked. Então eu sei que eu não tenho muita categoria pra falar dos melhores barracos que já tiveram, porque eu sei que muitos deles foram no Untucked. Então, assim, esses foram dos que eu vi, os que eu mais gostei. Eu já vou avisar que nesse vídeo várias categorias tem aí duas pessoas ou duas situações, enfim, duas coisas dividindo o terceiro lugar. E em terceiro lugar nós temos Jiggly defendendo a sua fantasia do apocalipse contra todas as outras pessoas sensatas e aparentemente não cegas que estavam vendo que a coisa não estava muito legal. E também temos do outro lado, dividindo esse terceiro lugar no pódio, Laganja versus todas as outras competidoras daquela temporada. Essas duas tretas foram muito boas, primeiro porque as duas pessoas que estavam sendo atacadas estavam num momento muito... não sei, parecia que elas estavam meio beirando a insanidade, assim, sabe? A Jiggly achando que aquela roupa tava boa, e a Laganja achando que aquele comportamento dela era uma coisa aceitável. Enfim, foram tretas muito boas, que basicamente era um mundo contra uma só. E apesar de ser muito triste em algumas circunstâncias, dessas foi engraçado. Em segundo lugar, eu coloquei todas as tretas da Fifi com a Alyssa no All Stars 2. Porque não foram só a treta lá do espelho, da Alyssa voltando e tal. Depois teve aquela treta da Fifi não querendo abraçar a Alyssa quando ela foi eliminada. Então assim, eu achei toda aquela tensão entre a Alyssa e Fifi muito boa. Foi um barraco que durou aí vários episódios. E em primeiro lugar, nós também temos a Alyssa Edwards com a treta, eu acho que é a treta mais famosa de RuPaul, pelo menos assim, eu já vi muito meme sobre isso, que eu acho que é uma das favoritas de todo mundo, que é a treta de Girl, look how orange you fucking look, girl. Eu adoro esse quote da Alyssa. Girl, look how orange you fucking look, girl. Eu acho que a melhor coisa desse momento é o argumento que a Alyssa usa pra atacar a Coco, que é dizendo que ela tá laranja. Mas enfim, a Alyssa é uma das minhas queens favoritas, eu acho ela muito icônica em tudo que ela faz. E obviamente ela tá em 2 lugares nas minhas tretas favoritas. Continuando pra próxima categoria, nós temos top 3 melhores lip syncs. Mais uma vez temos 2 lip syncs dividindo aí o terceiro lugar. Começando com a Aja em All Stars 2, no show de talentos, que foi ali o primeiro momento em que a Aja mostrou aquela revolução interna que ela teve desde a temporada dela. Como eu já falei aqui outras vezes, eu não gostava nem um pouco da Aja na temporada dela. E essa primeira performance dela, que foi um lip sync, até onde eu sei de uma música dela, foi incrível. Eu não tenho, tipo, literalmente nenhuma crítica negativa pra fazer. Mas ela foi muito foda, ela deu aquele dead drop pulando daquele bloco lá gigante, enfim. Foi tudo muito incrível, a RuPaul ficou de queixo caído, eu acho que isso já é suficiente. E também, dividindo aí o terceiro lugar desse top 3, temos a Roxy fazendo o seu review
de cabelo no lip sync. Isso foi muito foda. Vai ser a única vez que vocês vão me ver elogiando a Roxy aqui nesses 2 vídeos, no caso. Apesar de eu saber que tem muita gente que gosta dela e eu ser meio xingado, mas enfim, eu detesto a Roxy. Mas eu achei que aquele review de cabelo dela foi muito foda. Eu acho que ninguém tava esperando aquilo. Várias outras queens fizeram depois. Eu não sei se a Roxy foi a primeira pessoa a fazer. Não sei se nas outras temporadas, na primeira e na segunda, teve, ou se alguém no mundo das Black Queens já tinha feito esse tipo de review. Mas eu achei muito inteligente, surpreendeu todo mundo. E assim, eu tentei colocar aqui nesse top 3 os lip syncs que me marcaram muito. Esse da Roxy me marcou muito. Esse segundo lugar, eu fiquei num debate interno muito grande de qual que eu ia colocar em segundo, qual que eu ia colocar em primeiro. Mas eu fui, assim, dos que mais me emocionaram e que mais me marcaram. E em segundo lugar, eu coloquei Latrice fazendo lip sync de Natural Woman. Todas as queens em RuPaul tentam fazer muita coisa no lip sync pra tentar chamar atenção, e a Latrice ficou parada no meio do palco. Foi incrível, pra mim foi assim o momento que eu mais me apaixonei pela Latrice, que é uma das minhas queens favoritas. Eu sou completamente apaixonado pela Latrice. Pra mim ela tava em todas as temporadas de RuPaul. E em primeiro lugar eu também fiquei num debate muito grande de qual lip sync desse anjo eu colocaria em primeiro lugar, que foi o lip sync de So Emotional da Sasha Velour, vencedora da nona temporada de RuPaul. A Sasha é uma coisa tão artística, tão visceral, tão do caralho, que eu não sei nem explicar o quanto sou apaixonado por essa mulher. Mas assim, foi o que mais me emocionou, foi o que mais me surpreendeu, assim, e eu acho que merece muito estar no meu primeiro lugar. Continuando para a próxima categoria, é uma categoria que todo mundo me pediu, que é das minhas queens favoritas. Qual é o problema de fazer essa categoria? É porque eu subdivido as queens em muitas categorias, de pessoa mais engraçada, pessoa mais talentosa pra costura, pessoa mais bonita, enfim. E eu vou botar aqui no minhas queens favoritas as queens das quais eu queria ser amigo, porque elas, personalidade, etc., me marcaram muito e fizeram eu ficar apaixonado por elas. Então esse é o critério, são queens que eu queria ser amigo, tá bom? Então vamos lá. Em terceiro lugar também temos, sim, dividido entre duas, que é Shangela e Alyssa. Por que eu coloquei as duas aqui? A Shangela, porque eu já expliquei no último vídeo. Porque eu sou apaixonado pela Shangela, eu acho ela muito gente como a gente. Eu acho que ela admite os erros dela, isso é muito legal. Ela sabe rir dela, o que é muito incrível também. E, cara, ela teve uma evolução bizarra em Drag Race. Ela, da segunda temporada pra, enfim, pro All Stars, ela era outra pessoa. Dividido com a Alyssa, que é uma queen super experiente, que é super conhecida lá nos Estados Unidos, que tem uma porrada de talentos. Mas, acima de tudo, eu acho a Alyssa tão original. Tudo que ela faz é tão a personalidade dela, as piadas dela são do jeito dela. Ela, sabe, faz tudo ali muito dentro do mundo da Alyssa e é copiada por muita gente. Então, como eu admiro muito gente que é original, eu acho que a Alyssa merece muito estar aqui nesse terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos aí a queridinha dos fãs, eu acho que é a queen com maior índice aí de aprovação pelos fãs, que é a Dor Delano. Cara, não tem como não amar a Adore, assim, tipo... Eu acho que a Adore tem aquela personalidade muito acessível, sabe? Você olha e fala, cara, abraça meus amigos que vão pra balada comigo, sabe? Então a Adore acabou conquistando aí todo mundo, me conquistou nesse rolê também. E eu acho ela uma das queens mais fodas de RuPaul e, obviamente, eu queria muito ser amigo da Adore. E, em primeiro lugar, uma queen que eu não imaginava que eu fosse desenvolver esse amor todo por ela quando eu comecei a temporada. Mas, cara, não tem como, assim, eu só queria abraçar demais a Katya. Ela, assim, uma pessoa que eu acho tão foda, tão, sei lá, ela é tão simpática, ela é tão humilde. E eu acho que a Katya, ela nunca, em nenhum momento de nenhuma temporada que ela participou, ela tentou passar perto de ninguém, ou ela tentou ser melhor que ninguém. Ela tá sempre ali fazendo aquela coisa dela, em que ela é engraçada, ela tá de boa com todo mundo, ela tá curtindo, se ela for embora não tem problema, se ela ficar ali não tem problema. E eu acho que apesar de ter essa coisa dela não ser muito competitiva, eu acho que também tem aquela coisa de que, cara, mostra que ela tem um bom coração, sabe? Eu me identifiquei muito aí com esse lado humilde da Katya, eu acho que ela é uma pessoa que transparece muito, tá de boa com todo mundo, e querer ajudar todo mundo, e querer ver as pessoas se dando bem também. Eu sinto muito isso na Katya, que ela gosta de ver as outras queens conseguindo as coisas, ela aplaude porque ela realmente fica feliz pelas pessoas estarem conquistando coisas ali. Então eu acho que ela tem um coração muito bom e é uma pessoa maravilhosa e queria muito, muito ser amigo da Katya. Continuando aí para a próxima categoria, nós temos minhas 3
vencedoras favoritas de RuPaul's Drag Race. Em terceiro lugar, eu coloquei a Sasha, que eu já falei pra vocês que eu acho ela uma artista incrível, ela tem um conhecimento surreal do mundo drag, da história das drag queens, então assim, eu sinto que ela tem muito pra passar, sabe? Não nessa parte bonita, esteticamente muito bem feita, que ela faz isso muito bem, mas também na parte conceitual e na parte arte moderna. Eu acho que ela é muito ligada a essa revolução da arte que tá rolando hoje em dia, e ela passa isso pro mundo drag. Em segundo lugar, nós temos aí uma queen que eu acho que todo mundo se apaixonou muito por ela na temporada dela, que foi a Jinkx Monsoon. Cara, a Jinkx, assim, ela é um anjo, cara. Eu não sei quem que consegue não gostar da Jinkx. Mas ela foi uma das minhas vencedoras favoritas, porque pra mim ela foi muito surpreendente, sabe? Ela entrou ali falando que ela tinha narcolepsia e que ela, na cidade dela, era meio que o patinho feio da cidade. E que, enfim, ela não parecia ser uma pessoa que ia chegar muito longe em Drag Race, que ela parecia ser muito quietinha, não parecia ser muito competitiva. E eu acho que, de fato, ela não é muito competitiva. Mas ela é tão boa fazendo tudo que ela faz, ela é tão dedicada fazendo tudo que ela faz, que ela conseguiu chegar na final e ela conseguiu ganhar. Então, assim, eu acho que a Jinkx, eu coloquei ela aqui porque ela me surpreendeu muito. Eu não dava nada por ela no começo da temporada. E do meio pro final, eu tava torcendo muito pra ela. Então, assim... E, em primeiro lugar, o que não é novidade pra ninguém que me conhece, que a minha vencedora favorita de Drag Race é a Sharon Needles. Pra muita gente que fala que a Sharon já teve um monte de problema aí, fazendo blackface, se vestindo de nazista, etc. E obviamente eu não apoio nenhum desses comportamentos dela. Eu quero dizer que eu não ignoro esses comportamentos dela e não enalteço esses comportamentos dela. Mas falando especificamente do programa, eu acho que todo mundo que assiste o programa e viu as primeiras temporadas percebeu o quanto que a Sharon mudou e abriu espaço pra gente entrar em Drag Race. Ela chegou com um conceito totalmente, com uma estética que não era muito aceita pelo programa, fazendo uns conceitos que eram meio assustadores e que não eram muito esteticamente bonitos, mas tinham um conceito artístico legal por trás. Ela quebrou muito padrão em Drag Race e eu acho que depois que a Sharon participou, muito mais gente com personalidades assim não tão dentro ali do padrão começaram a participar do programa. Então, assim, eu acho que a Sharon foi um turning point assim muito bom de RuPaul. Eu acho que antes dela não tinha essa variedade tão grande de artistas, e eu acho que ela abriu espaço para muito artista entrar, porque ela ganhou, sabe? Ela não só participou do programa fazendo uma coisa diferente, como ela ganhou. Eu acho que errar todo mundo erra, eu acho que a gente tem que sim se redimir dos erros. Eu não sei se a Sharon se redimiu dessas questões que foram levantadas aí contra ela, mas de qualquer forma eu acho que, independente dela errar ou não, isso não desmerece o que ela fez lá na época que ela participou de Drag Race, e a gente tem que reconhecer que se não fosse por ela, muita gente talvez não tivesse nem entrado, muito menos ganhado e ficado famosa aí com o programa. A próxima categoria são as minhas Shade Queens favoritas. Em terceiro lugar, eu coloquei a Ginger Mint, porque eu acho o shade da Ginger muito bom. Porque ela não tem aquela coisa agressiva, ela não tem aquela coisa muito sarcástica. Ela é muito natural fazendo as piadas dela, ela é muito natural dando os tapas na cara das pessoas. Então, como ela é um pouco mais velha e ela é um pouco mais experiente em lidar com pessoas, eu acho que ela solta esses comentários que são meio rasteira, assim, mas ninguém pega muito bem, sabe? Porque ela é muito quieta, ela não muda a expressão dela, ela não deixa aquilo muito na cara. Então eu acho o humor da Ginger muito inteligente, eu acho ela muito inteligente, acho ela muito talentosa, e é uma das minhas queens favoritas também, então ela tá no meu terceiro lugar com muito mérito. Em segundo lugar, nós temos a rainha do shade da quarta temporada, que foi Willam. Willam, eu tive uma relação muito de amor e ódio com ela no começo. Quando ela entrou, eu gostava muito de alguns comentários, eu ria muito, mas ao mesmo tempo eu achava ela uma pessoa insuportável, então eu detestava nesse ponto também. Mas o meu amor por Willam foi firmado ali naquele último episódio, no reunion da quarta temporada, quando ela dá aquela rasteira master em Fifi, diz que a Fifi é sociopata, que a Fifi, enfim, deveria nem estar sendo respeitada e aplaudida naquele programa. E eu acho que ela foi muito sensata e ela se mostrou, na verdade, um personagem muito do caralho. Eu sinto que a Willam é um puta personagem, sabe? Ela é muito escrota, ela é muito grossa, mas ela não deixa de ser sensata e não deixa de reconhecer quando tem que reconhecer as coisas erradas. Então, assim, eu acho que ela é uma pessoa inteligente, eu acho que ela faz um personagem muito bom, e ela é uma Shade Queen total, né? Pelo amor de Deus. E, em primeiro lugar, uma Queen que eu quase coloquei nas minhas vencedoras favoritas, porque eu sou apaixonado por ela, que é a Violet Chachki. Cara, a Violet, na temporada dela, teve uma evolução tão ridícula. Ela chegou meio perdida, meio escrotinha, falando umas coisas que não eram nem tipo shade, era só ser escrota mesmo. E ela foi passando assim a ser uma pessoa muito mais humilde, a ajudar as outras pessoas na temporada dela. Se mostrou uma pessoa muito legal. Não deixou de ser meio shady assim, porque ela é assim. E ela foi muito reconhecida por isso, porque ela era meio, né, tipo, meio arrogante, meio
foda-se todo mundo, mas ela não deixou de ser uma pessoa extremamente talentosa, de dar os shades nas horas certas e conseguir pegar a coroa, que ainda foi mais incrível de tudo, porque ela até no último episódio, até no dia que ela recebeu a coroa dela, ela ainda tava com aquele queixo pra cima, dando os tapas em todo mundo. Então assim, né, gente, Violet é incrível. Eu vou passar aqui bem rápido pela penúltima categoria, porque não tem muito o que explicar disso, mas foi uma categoria que me pediram muito também, que são os meus maiores crushes de RuPaul. Porque a gente sabe que tem muita gente que, né, também montado também é muito bonito, mas que desmontado é um negócio complicado de assistir. Então eu fiz aqui 4 pessoas que são crushes meus supremos de RuPaul, mas eu vou colocar aqui em ordem, que em quarto lugar eu coloquei April Carry-On, principalmente hoje em dia, que tá pesada a beça. E em terceiro lugar eu coloquei a Adore, que eu não sei muito bem como é que ela tá hoje em dia, porque eu não vejo a Adore tem um tempo, mas assim, pelo menos na temporada dela e a última vez que eu vi ela tá muito bonita. E em segundo lugar eu coloquei Milk, que me dá um pouco de dor no coração de colocar, porque apesar da Milk desmontada ser muito bonita, ele tem uns momentos ali meio louco, arrogante, perdido no mundo, que eu não sei como é que a Milk é na vida real, não sei se ela já se redimiu daquelas loucuras dela da temporada do All Stars 3. E em primeiro lugar nós temos Pearl, que foi proibido de participar de novo de RuPaul, porque, né, soltou tudo que podia ser o programa depois que saiu, e mesmo dentro do programa deu vários tapas na cara de RuPaul. Então, assim, além de ser um crush supremo, porque Pearl é maravilhoso, ele também foi a primeira pessoa a enfrentar o RuPaul e perguntar: tem alguma coisa na minha cara? Quando o RuPaul tava lá discutindo com ele. Então, assim. E a última categoria dos 2 vídeos, então a categoria final, são os momentos mais aleatórios de RuPaul's Drag Race. Eu sei que tem muitos momentos aí que foram aleatórios, que já foram explicados, que foram um jogo de edição, como eu falei lá no começo do vídeo, isso acontece muito em Drag Race. Em terceiro lugar, eu coloquei o momento em que Mimi I'm First, que inclusive eu detesto Mimi I'm First, levantou a Pheromone no meio do lip sync dela. Tipo, ela simplesmente foi lá na frente do painel dos jurados, pegou a mulher nas costas e saiu carregando a mulher. E a mulher se sacudindo, pedindo pra ela largar ela. E eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? E em segundo lugar, nós temos aquele momento que eu sei que já foi explicado pela Max depois, que foi uma edição bizarra e maliciosa do programa, mas na hora que eu assisti eu fiquei muito confuso, que foi o momento em que a Max estava ali pra ser eliminada, e ela vai e pede, tipo, uma água, tira o espartilho dela, espartilho que fala corpete, não sei, enfim, tira aquele negócio dela, vai lá pedir uma água, depois volta, senta na escada e começa a cantar sem nenhum propósito. Ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo. Aparentemente, Dona RuPaula sabia o que estava acontecendo, porque foi ela que aparentemente mandou Max começar a cantar, mas na hora que eu tava assistindo eu não entendi porra nenhuma, e por isso que tá no meu segundo lugar de momentos mais aleatórios de RuPaul. E em primeiro lugar, um momento protagonizado por uma das minhas queens favoritas, que pra mim tá dominando essa temporada nova, que foi a despedida de Miss Vanjie. Miss Vanjie, Miss Vanjie, Miss Vanjie. Cara, o que foi aquilo? Ninguém entendeu porra nenhuma. Eu não sei se a Vanjie faz isso normalmente nos shows dela, eu não sei qual foi a conexão de qualquer coisa no universo com aquela despedida da Miss Vanjie, mas assim, foi muito engraçado. Eu morri de rir durante toda a temporada em que as pessoas falaram disso. E quando ela voltou na 11ª, eu quase tive um treco em casa, porque eu queria muito ver a Vanjie de novo. E eu acho ela muito engraçada, eu acho ela muito, sei lá, ela é muito gente como a gente também. E ela sabe admitir os erros dela, ela sabe rir da cara dos outros e da dela. Mas enfim, chegamos então ao final do segundo vídeo sobre o RuPaul, fazendo aí meus top 3. Mais uma vez quero dizer que se vocês não concordaram, ou vocês têm outros top 3 diferentes dos meus, comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês também. Não esqueçam de deixar aqui embaixo um comentário para os próximos vídeos, de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo se você ainda não deu. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.